Oi, gente, tudo bom? Eu voltei. Hoje o dia tá um pouco corrido, mas é assim mesmo. Então eu voltei para falar com vocês, dar seguimento aos nossos vídeos. Hoje quer dizer, hoje não, porque vocês estão percebendo que é o mesmo dia, só que tá um pouco corrido, mas agora. O nosso tópico de agora vai ser referente à nossa aula do dia 1º de abril, dia da mentira. Mas não é mentira aqui. Então é isso mesmo, eu tô até gostando dessa adrenalina de estar no trabalho 1, trabalho 2 aqui com vocês. Mas é isso. Espero que estejam gostando. É isso. Eu tô gostando, eu tô achando muito divertido. Embora um pouco triste, que eu já tinha gravado antes e outros dias, mas despojado, digamos assim. E agora eu tenho que estar gravando em sequência para vocês aqui no trabalho, mas não deixa de ser uma experiência legal. Tá ok? Se tiverem alguns cortes ou algumas coisas como nos outros vídeos, é porque vocês já sabem que eu tô parando indo fazer outras coisas, mas eu tô aqui de volta e é isso aí. Então, nesse vídeo de hoje... Oi, gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje, esse vídeo agora é referente à importância da metodologia na prestação de serviços. Aí eu estou muito blogueirinha. Então, gente, eu só tô brincando com vocês. Mas falando sério, a importância da metodologia na prestação de serviços. Então, deixa eu ver aqui. Então, dando seguimento. Para eu poder dar seguimento para vocês falar sobre a metodologia na gestão de serviço, eu vou explicar para vocês agora o que é ITIL. Para entender o que significa ITIL, é preciso recorrer ao idioma inglês. ITIL, aportuguesado. É a sigla para Information Technology Infrastructure Library, que em português pode ser traduzido por Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Trata-se de um ambicioso projeto desenvolvido na Grã-Bretanha em meados dos anos 1980, com o objetivo de documentar e arquivar Desculpa, deu um bugzinho aqui. Então, com o objetivo de documentar e arquivar o máximo de informações e conhecimento possível sobre as melhores práticas e desenvolvimentos do BPM, Business Process Management, que quer dizer negócio, processo e gerenciamento. Estamos muito internacionais. Ligados à TI, que é a tecnologia de informação. Seja por meio de estudo de casos práticos, assim como manuais e literatura especializada no assunto. O que se visava era gerar uma grande quantidade de subsídios, modelos e exemplos para aqueles desenvolvedores de empresas, organizações e consultores que quisessem ter uma excelente base de consulta para conhecer casos de sucesso, e poder empregar esse conhecimento em projetos próprios de forma bem mais ágil e assertiva. O que significa a ITIL, em resumo, a ITIL, como eu acabei de falar para vocês. A ITL ou ITIL é o padrão de boas práticas para gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, mais amplamente empregada no mundo. Aquilo que começou como uma necessidade de um governo de ter seus processos documentados e organizados, acabou se transformando em um dos mais valiosos acervos de conhecimento na área de tecnologia da informação, o que tem auxiliado diversas empresas a atingir seus objetivos estratégicos com o uso adequado da tecnologia. É importante destacar
também que atualmente a ITIL é uma marca registrada. Ao longo de sua história, a ITIL foi acumulando experiências em processos e tecnologia da informação de diversas organizações privadas e públicas, não só no Reino Unido, no caso na Grã-Bretanha, como também em vários outros países, o que culminou na década de 1990, porque como foi desenvolvido em 1980, aí 10 anos depois, na década de 90, com a adoção da ITIL por diversas entidades europeias, consolidando ainda mais a sua reputação, e o uso dessa biblioteca de tecnologia de informação foi como um marco de consenso na qualidade de mercado. Então, o que significa a ITIL para a empresa? Significa agregar uma série de vantagens e proporcionar um gerenciamento de serviços e tecnologia da informação muito mais efetivo e eficiente, alinhando-os adequadamente aos riscos e à demanda da empresa. Entre outros, podemos listar os seguintes benefícios: uma metodologia e nomenclatura comum, facilitando a troca de informação e conhecimento. Determinação de níveis de serviço negociáveis e baseados em parâmetros reconhecidos. O processo e serviços são mais facilmente medidos. O número de incidentes é reduzido, como eu falei para vocês, questão de riscos calculados. As melhorias se tornam mais agilmente aplicáveis. Os níveis de serviço são elevados. Isso eu tinha falado para vocês em questão de receber o feedback do cliente, investigar o comércio e saber o que o cliente está falando, o que ele está querendo dizer, qual é a sua necessidade. Os processos são mais consistentes e de fácil previsão. As entregas de serviços são mais eficientes. Lembra nos vídeos anteriores que a gente falou sobre essa questão de oferecer serviço de qualidade em relação à entrega, garantia desse produto no atendimento pós-venda para esse cliente. Os clientes usufruem de uma experiência superior. Forma-se cultura de processos na empresa. Gera-se redução de custo da tecnologia de informação. Então, como está organizada a ITIL? Para entender plenamente o que significa a ITIL, é interessante saber que ela se organiza em função do ciclo de vida dos serviços empregados em sua empresa, divididos em 5 temas. Primeiro, estratégia do serviço. Service Strategy, em inglês, se relaciona com a determinação dos requisitos e necessidades do empreendimento. Segundo, projeto de serviço, ou Service Design. Abrange os aspectos referentes à definição da solução que será empregada. Terceiro, transição de serviço. O Service Transition está ligada à gestão das mudanças na organização. Quarto, operação do serviço. Service Operation. São as práticas que asseguram que os serviços serão sempre atendidos conforme os níveis concordados ou acordados, não dormindo. E quinto, melhoria contínua do serviço. Uma das grandes vantagens do Continual Service Improvement é manter a contínua melhoria e otimização dos serviços, com base no consagrado ciclo PDCA, que é planejar, dirigir, controlar e organizar. Só que no caso aqui essa sigla está em inglês, que o nosso aportuguesado é o pode ser, né? Planejar, organizar, dirigir, controlar, pode ser. Se você ainda não entendeu plenamente o que significa o ITIL, podemos dizer que se trata de uma forma de fornecer às organizações uma série de caminhos já consolidados de como fazer o gerenciamento da tecnologia da informação, com foco no cliente e na alta qualidade dos serviços prestados. Os procedimentos e processos são detalhadamente explicados e contam com a ajuda de checklists e de outras maneiras de se certificar que sua organização
os está empregando da maneira correta e que poderá customizá-los para atender seus objetivos estratégicos específicos. Além disso, é possível para os profissionais interessados tirarem a chamada certificação ITIL, que lhes dará toda a capacitação necessária para empregar os conhecimentos desta biblioteca em sua carreira na área de TI. A certificação ITIL é um exame realizado por meio de instituições autorizadas e pode fornecer 3 diferentes níveis de certificação, em ordem de complexidade. 1. ITIL Foundation. 2. ITIL Practitioner. E ITIL Master. Estamos muito internacionais hoje. Então, com base nessas certificações, o profissional pode facilmente se destacar no mercado. Então, gente, eu li tudo isso para vocês, falando sobre o que é ITIL ou ITIL, porque é muito importante nesse nosso aprendizado sobre o que é a metodologia na prestação de serviço. Nos vídeos anteriores, a gente viu essa questão do que é o cliente, qual produto oferecer para o cliente, a questão da competitividade do serviço, a questão do que é melhor para se sobressair ao nosso concorrente. E eu trago agora para vocês essa questão mais teórica, que é sobre a ITIL, que é essa biblioteca virtual de informação. Porque assim, percebam, nós falamos até aqui da forma geral como a prestação do serviço ela tem que ser utilizada. Nós falamos a questão da competitividade do mercado. Mas aí, quando eu tratei aqui para vocês que segundo a ITIL, eu trouxe para vocês essa parte mais teórica sobre o que é a ITIL, para que vocês percebam que o nosso trabalho enquanto profissionais administradores é ter esse conhecimento prático, como eu dou exemplos para vocês cotidianos, como também esse conhecimento mais científico, mais aprofundado. Porque percebam que tudo que é voltado para a questão da administração de produto e serviço é voltado para uma cientificação, tá? Decorrente das teorias clássicas, da teoria científica. Porque a teoria clássica da administração, ela, a grosso modo, digamos assim, não importa como ser feito, tem que ser feito aquilo que o chefe mandou fazer. E a científica, ela assim, também importa como você vai fazer. O chefe mandou fazer, mas vai importar a forma que você vai fazer. Tem que seguir à risca os métodos científicos elaborados. Então, pegando dessa parte mais da teoria científica, que eu trouxe para vocês essa abordagem científica do que é a ITIL, para entender a metodologia da prestação de serviços. Então, eu vou sintetizar para vocês. Metodologia nada mais é que um conjunto de métodos que a gente vai utilizar para poder propagar esse serviço, esse conhecimento. Então, por isso que quando eu falar da ITIL, eu já falei no início para vocês, se vocês quiserem voltar o vídeo pausadamente para entender o que é ITIL, procurar na internet, ver em algum dicionário, se sintam à vontade, tá bom? Eu só trouxe essa abordagem mais científica para o conhecimento nosso mais teórico da parte da administração, ok? Então, segundo a ITIL, prestar um serviço significa entregar valor e auxiliar o cliente a atingir os resultados desejados, assumindo custos e riscos associados a esse serviço. Essa definição traz em si alguns aspectos vitais para a qualidade de um serviço. Primeiro, é importante conhecer os resultados almejados pelo cliente, que justificam o serviço contratado. Adicionalmente, o provedor de serviços escolhido deve assegurar retorno financeiro e segurança ao longo do tempo. Nessa questão aqui, é um pouco muito o que a gente tem falado aqui, em conseguir agradar o cliente, oferecer um serviço de qualidade. Como aconteceu comigo, que eu já tinha até abordado com vocês, a questão da prestação do serviço da internet. Então, quando a gente paga por um serviço, a gente quer que a nossa necessidade seja atendida. Justamente nesse momento que a minha maior necessidade requeriria, não vou citar nomes,
mas que a minha necessidade requeriria uma prestação do serviço mais acentuada, eu não estava recebendo o serviço ao qual eu estava pagando por ele, ou seja, eu pago por algo que eu não tive retorno, principalmente agora na minha maior necessidade. Então, eu encontrei outras soluções, outras formas de satisfazer essa minha necessidade. Mas só que aí, eu posso muito bem, enquanto consumidora, descer o pau, falar mal, não recomendar e fazer mil e uma coisas. Mas vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa mais passiva, mais de conversa, uma pessoa mais pautada para o entendimento em geral. Então, eu fui procurar saber quais eram as dificuldades e o que estava acontecendo. Então, como a empresa, eu fui investigar se era algo só comigo, recorrente com a minha pessoa, ou se estava afetando muitas pessoas em geral. Então, pela minha investigação empírica, ou seja, de senso comum, eu pude perceber que a metodologia na prestação desses serviços estava sendo feita da mesma forma para todo mundo. O que acontece é que, pelo porte da cidade ou pela a região onde eu moro, o ponto onde eu moro, houve essas divergências. Então, eu posso atribuir mil e uma coisas, dizer assim, eles estão me forçando a adquirir um plano que seja mais caro, que tenha não sei quantos megas, ou seja, um pacote mais caro. Ou então eu posso entender que o que aconteceu foi algo decorrente do tempo, do porte da cidade, do porte da empresa, enfim, do serviço, enfim. Mas tudo isso são atribuições minhas, foi o que eu pude concluir e tirar as minhas próprias conclusões. Mas eu estou dando esse exemplo porque pessoas têm opiniões diferentes, divergem nas suas opiniões. Então, é importante sim a divergência dessas opiniões, porque eu não recomendo nem todo mundo ser como a minha pessoa, mas também ao mesmo tempo recomendo, porque às vezes coisas acontecem na nossa vida que são alheias à nossa vontade. Se dependesse de mim, eu estaria rica, bem plena no Caribe. Brincadeiras à parte, nós estaríamos em situação muito diferente às dificuldades e necessidades a qual nós estamos passando. Eu só estou falando isso para vocês como uma forma de entendimento, tá? Eu sempre falo para vocês, vamos construir conhecimento e vocês são livres para terem pensamentos diferenciados, conversar e discordar todo o tempo. Então, como eu falei para vocês, a questão da ITIL e a prestação do serviço. Aí, dando continuidade aqui com vocês. Prestar um serviço significa entregar valor e auxiliar o cliente a atingir os resultados desejados, assumindo custos e riscos associados a esse serviço. Essa definição traz em si aspectos vitais para a qualidade de um serviço. Primeiro, é importante conhecer os resultados almejados, ou seja, gente, isso aqui que eu estou lendo basicamente é tudo o que a gente vem trabalhando até agora. É importante conhecer os resultados almejados pelo cliente para justificar o preço do serviço, ou seja, como eu dei um exemplo, vocês também podem ter os exemplos de vocês. Porque eu estou pagando caríssimo em um serviço que não está atendendo a minha necessidade. Ou então, porque eu estou pagando ainda alguma coisa se eu não estou recebendo esse serviço? Será que eu tenho que continuar pagando? Será que está sendo justificado esse valor que eu estou pagando? Ou seja, todas essas indagações são válidas. Toda a construção de conhecimento é válida e tudo isso serve de exemplo para a gente sempre buscar o que é melhor, novas possibilidades, novas formas de abrir a nossa mente, aprimorar nosso conhecimento. Também é uma oportunidade da gente, eu falo assim, a gente em geral, tá? Sempre percebam que se eu falar a gente em geral, porque eu percebo que cada pessoa é uma pessoa. Eu falo assim, a gente, no sentido de englobar todo mundo, tá ok? Então, no geral, nós, enquanto seres humanos, nós temos sim que ser
age nas nossas definições, no que a gente quer, no que a gente busca na prestação de serviço. Temos que ser também muito concisos com aquilo que a gente está empregando, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente busca da outra pessoa e do outro prestador desse serviço. Então, tudo isso é válido, tudo isso é feito de maneira a agregar valor, porque percebam que a gente estava falando que o produto, ele tem o valor ao qual a gente agrega para ele. E que o serviço tem o valor que a gente agrega para ele. Mas é como eu falei para vocês, sempre tratem o serviço, o prestador do serviço, o prestador do produto, vendo se a sua necessidade está sendo suprida, vendo também que nenhuma organização vai suprir a sua necessidade como um todo, porque nós somos seres humanos, nós somos seres sociais. Então, percebam que sim, eu, enquanto ser humano, todas as minhas necessidades nunca, em momento nenhum, vão ser sanadas. Por quê? Mesmo tempo que agora eu posso querer tomar um açaí, eu posso tomar o melhor açaí do mundo, mas em determinado outro momento eu vou querer tomar um açaí do bairro. Aí alguém pode dizer: nossa, você tomou o melhor açaí do mundo e agora quer outro açaí do bairro? Você não satisfez a sua necessidade? Eu disse não. Fome a gente vai ter sempre, ou então eu posso ter comprado, digamos assim, a sapatilha mais cara da Arezzo de R$230 para a gente usar uma vez para quando morrer ter usado, mas alguém pode dizer, mas eu posso querer uma sapatilha de 10 conto de plástico ali da lojinha, porque eu não vou colocar a minha de R$230, não a minha, um exemplo, a minha de R$230 para andar na chuva. Então, são necessidades que nós seres humanos temos e que os prestadores de serviço oferecem ou dão produto de acordo com a nossa necessidade. Digamos assim, que uma pessoa que tem a necessidade de ter esse tipo de calçado, por conta da chuva, enfim, sempre vai oferecer um serviço por conta dessa necessidade. Mas ele sabe também que tem pessoas que não têm necessidade, mas já oferecem um produto diferenciado. Mas cabe a nós, enquanto clientes, apontar esse tipo de questionamento de uma forma consciente, de uma forma pautável, de uma forma sempre que demonstre que sua necessidade não vai ser zerada, não vai ser 100%, mas que ela seja satisfatória. Ou seja, eu não gostei desse corte de cabelo. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Aí a cabeleireira pode dizer, você tem noção, quer dizer, a pessoa já tinha noção do que ela queria e o profissional não conseguiu realizar. Mas se por um acaso a pessoa perguntar, mas você tem um plano B, tem outra definição assim do que você queira, e o cliente diga, eu não tenho noção de outra coisa, eu queria dessa forma. Então, o profissional, na sua vasta experiência, pode procurar outras alternativas de tentar resolver o problema, mas com a pontuação do cliente, de forma organizada, não dizer assim, ai, que lixo, que péssimo, ai, que pessoa péssima, ai, esse lugar é podre, ai, esse profissional, ou seja, fazer o barraco. Então, tem situações que o barraco, sim, é válido, é necessário, mas, na sua maioria, a pessoa, o cliente, pode ter a sua necessidade sanada, mas, ao mesmo tempo, pode ficar marcada como aquela pessoa encrenqueira que ninguém quer conta. É basicamente isso. E como eu falei para vocês, seres sociáveis, no primeiro momento, não podem falar o que acham daquela pessoa por ela ser o cliente, por ela ser o consumidor final, mas a sua mentalidade, aquele cliente ali já ficou marcado em alguma coisa. Em outras palavras, prestar um serviço é maximizar para toda a cadeia de valor envolvida o resultado de uma equação cujas variáveis são as expectativas dos clientes, enquanto a quantidade e competência das pessoas envolvidas, tecnologia e recursos utilizados, custos relacionados e, principalmente, a metodologia de entrega ao cliente. Como sustentação para tudo isso,
há 3 pilares interdependentes que devem estar sólidos e alinhados entre si, que é o gerenciamento, entrega e qualidade, tá? Então, nessa questão do gerenciamento, qualidade e entrega desse produto, é todo o que a gente vem falando, todo o processamento, desde quando ele é feito até quando ele é entregue ao consumidor final. Então, desde a montagem do carro, no caso, como eu havia falado antes, o carro feito para portadores de algum tipo de mobilidade, algo diferenciado. Então, até o planejamento desse veículo para atender a necessidade dessa pessoa, e é isso que eu falo para vocês. As pessoas que estão gerenciando a produção desse carro, elas vão traçar um perfil que englobe geral a todas as pessoas. Mas ela não vai poder dizer, ó, a gente vai fazer um carro mais baixo porque fulano é baixo. A gente vai fazer um carro mais alto porque fulano é mais alto. Imagine vocês o trabalho que a empresa vai ter de fabricar milhares de carros, um alto, um baixo, um mais largo, um mais estreito, mais... Não, percebam que todos eles têm uma padronização, um método único. E que a pessoa que vai adquirir vai encontrar pré-pronto, mas que ela vai se adaptar a isso. Porque, gente, é mais fácil nós, enquanto consumidores, nos adaptarmos à nossa realidade. A empresa se adapta à realidade, mas ela, enquanto produtora de algo, que está oferecendo algo, ela vai buscar, como eu falei para vocês, uma padronização. Porque, no caso, nem todo mundo é igual. Pode ser que uma pessoa que vai utilizar o carro seja paraplégica. Já tem uma pessoa que vai ser tetraplégica. Já tem uma pessoa que vai ter uma mobilidade só em um membro. Ou então uma pessoa que não vai ter... No caso, são casos diferenciados. Eu não sou profissional da área, então não posso falar detalhadamente. Mas eu estou dando minhas atribuições como que eu posso perceber. E vocês também. E a mesma coisa é calçado. Às vezes a gente pega um calçado que é uma numeração, mas, nossa, digamos assim, eu calço 37. Aí eu pego uma numeração 37, mas que quando eu coloco no meu pé, a minha sensação é de que é um 35, 36. Eu me sinto desconfortável. Aí depois eu pego outro calçado com uma numeração 37, mas eu sinto que eu tô com um calçado 38, 39. Então percebam que pode ser uma mesma padronização, mas as pessoas são diferentes. Então eu não posso dizer para a empresa de calçado que ela faça um sapato, um par 37 mais largo, um par 37 menor, um par isso, um par aquilo. Ela vai usar toda uma padronização. Mas só que é até curioso que mesmo que tenha uma mesma padronização, mas temos essas divergências entre a padronização, porque a nossa percepção é diferenciada, porque o nosso pé é diferente. Talvez o meu pé seja muito parecido com o pé de uma pessoa que calce 36 ou então calce 38. Então é muito relativo. Então é isso que eu estou falando para vocês, porque nessa questão da metodologia, que é o conjunto dos métodos que está sendo feito, a gente já tinha até discutido antes, que é a questão da investigação, buscar saber qual é a necessidade desse cliente, o que esse cliente quer, o que ele precisa. E como eu falei para vocês, que a questão do gerenciamento, a entrega e a qualidade é tudo isso que engloba desde a investigação, processo de criação, todo o processo até chegar na mão do consumidor final. E como nós estamos agora na questão da quarentena, muitos estão se utilizando dos serviços do delivery, entrega delivery. Então, essa questão da entrega é muito difícil para algumas empresas, porque digamos que, no caso, usar lojas americanas. As lojas americanas, elas não realizam entrega, ou seja, a gente tem que ir lá fazer a festa no chocolate. Não que eu faça isso, na festa do chocolate e de outros produtos
mais em conta. Só que agora, por conta dessa restrição social, dessa questão do isolamento social, as americanas estão promovendo serviço de entrega. Quer dizer, ela faz um serviço de entrega quando as compras são feitas online. Isso daí, claro, a gente tem que ter o conhecimento. Mas eu falo da loja física em si. Por quê? A loja vai repassar mais pedidos para a central e a central não vai vir vai vir de um lugar fora e vai oferecer serviço ao cliente, mas digamos que seja um serviço que já tenha na própria loja e vir um carro de longe, de outra cidade ou até de outro estado para vir entregar aquilo que já tem aqui. Percebam que tem toda essa questão, toda essa diferenciação, porque, gente, se torna algo até muito custoso para a empresa. Ou então alguém ligar e dizer assim, eu quero que vocês entreguem uma pasta de dente para mim. Ou então eu quero que vocês entreguem uma barra de chocolate. Aí a pessoa vai gastar gasolina, gastar o tempo dela, se deslocar bem longe, levar uma pasta de dente e uma barra de chocolate. A gente enquanto cliente quer, né? Quer tudo na mão, quer até que a pessoa dê pra gente comer na boca. Mas imagine você enquanto empresa, fazer o pessoal a compra toda do dia, ser uma pasta de dente e uma barra de chocolate. Mas enfim, no caso, vamos dar continuidade. Os métodos de garantia da qualidade. Os métodos de garantia da qualidade têm origem nos preceitos da qualidade total. Eu já vinha falado com vocês da qualidade total nos vídeos anteriores, mas sempre abordando que a questão da qualidade total, ela tem que ser igual para todo mundo, porque já que muitas empresas estão oferecendo o mesmo serviço, tem que ter essa padronização, porque talvez a empresa utilize pó de diamante no seu produto, sendo que talvez o pó de diamante não seja bom para o organismo da pessoa. Então, tendo essa padronização, tem-se essa consciência do que utilizar e do que não utilizar. Porque a empresa poderia dizer que tem pó de diamante, cobrar R$5.000 por um potinho desse tamanho, dizer que é benefício para a saúde. Então, percebam que tendo essa padronização, claro que a gente sabe que tem algumas coisas assim que são uma discrepância, mas a gente sabe que tendo essa proteção da qualidade total, o serviço de qualidade, ele se torna mais viável para todo mundo e a gente tem uma noção do que é bom e do que não é bom. Então, a gente compra ou a gente pega esse serviço se a gente quiser. Tudo do sentimental emocional da pessoa. Tá? Então, na questão da qualidade total, que embasam todos os modelos de referência existentes. Em suma, prestar serviço requer uma metodologia que integre métodos, técnicas, padrões, competências e ferramentas para gerenciar, entregar e garantir a qualidade de serviço. E a metodologia em si? Tomemos como exemplo um concerto sinfônico. O maestro gerencia o serviço, escolhendo o repertório, ensaiando e regendo a orquestra até o último acorde. Cada integrante da orquestra entrega as atividades de preparação, ensaio individual e integrado e executa o seu papel no concerto. É vital que todos os instrumentos estejam afinados e que a cada ensaio, cada músico ajuste seu próprio método para garantir a qualidade do conjunto da obra a ser executado pela orquestra. A metodologia utilizada coordena todo o processo de forma integrada, garantindo a execução correta do programa, usando adequadamente instrumentos, equipe e instalações. A percepção da harmonia plena por parte da plateia evidencia o valor do serviço prestado. Ou seja, gente, esse exemplo que eu peguei da internet é um exemplo que eu achei bem completo. Porque, pelo que vocês podem perceber na questão do concerto sinfônico, cada pessoa envolvida ali, ela é responsável por tocar e reger, no caso, um instrumento musical. Um vai ficar
com piano, vai ficar com saxofone, trompete, tambor, vai ficar com violino. Um vai ser o maestro, vai ter que reger, ou seja, cada pessoa, cada componente, assim como a organização, vai ser responsável por um departamento. Então, assim, ao final, cada um sabendo a forma que tem que tocar, que hora vai tocar, quando entrar, de que forma, assim, mais forte, mais baixo, mais fraco, ou seja, ele sabendo o que ele tem que fazer, se cada pessoa fizer o que tem que fazer, ao final, toda a música, toda a harmonia, toda a percepção de que algo perfeito está sendo criado é audível, não visível, audível às pessoas. É visível também pelo entrosamento de todos os músicos ao que o maestro está regindo. Ou seja, o maestro pode ser o próprio dono da empresa ou basicamente a visão do cliente, ou seja, o cliente está regendo a empresa de acordo com a sua necessidade. Então, cada pessoa ali vai pegar uma atribuição sua de acordo com a necessidade do cliente e transformar ele em algo único, em algo em conjunto, já que uma organização é constituída por várias pessoas desempenhando um trabalho para se alcançar o mesmo objetivo. Ou seja, gente, essa questão da metodologia, como eu falei para vocês, é a questão de você ter técnicas, ferramentas, ter instrumento, ter pessoal qualificado para desempenhar esse bom trabalho. Essa questão que eu trouxe para vocês mais técnica, mais científica, porque diz respeito com a teoria científica da administração, que tem como base, no caso, essa procura pela cientificação dos métodos empregados na indústria e na organização, bem como seguir à risca, porque digamos para vocês, os órgãos responsáveis por saúde, por alimentação, produtos estéticos, se ele não tiver esse autocontrole de qualidade, as pessoas, elas teriam, no caso, um serviço sendo executado em risco. Porque mesmo que eu falei para vocês que esse serviço tem alto padrão de qualidade, alto acompanhamento, direcionamento e organização, pode conter pequenas partes de algo que não deveria estar ali. Então, se trabalha para sanar essas pequenas coisas e que essas pequenas coisas não causem tanto impacto na vida das pessoas. Mesma coisa de dizer que um produto é hipoalergênico. Não existe um produto 100% hipoalergênico. Uma pessoa que seja a única no planeta Terra vai ter alergia a algum componente em específico. Mesma coisa produtos veganos. Pode ser livre de crueldade animal, de ser constituído de produtos da natureza, mas cada organismo é diferente. Então, tem que se criar estratégias para que o mesmo produto seja válido para todo mundo. Mas mesmo sendo válido para todo mundo, todo tipo de cabelo, todo tipo de pele, não existe nada 100%. Mesma coisa a organização. Por isso que essa questão científica mesmo que você siga um método, sempre existirão percepções de métodos diferentes que vai melhorar a percepção tanto do cliente quanto da organização. Ou seja, se a gente fosse seguir sempre uma receita à risca, o bolo sempre seria um bolo puba ou um bolo de milho. Não, deixa eu reformular. Se a gente fosse seguir tudo à risca, um bolo seria só um bolo. Se alguém não tivesse dito assim, gente, se a gente fizer esse bolo, mas sendo de chocolate. Ou então, gente, se a gente fizer esse bolo de morango, com cobertura de morango. Ou então, gente, se a gente fizesse um bolo de cenoura e colocasse cobertura de chocolate. Então, quem é que imaginar que cenoura ia ser componente de um bolo? Ou então, quem foi que tirou que para se constituir um bolo, bota ovo e leite? Então, são dessas atribuições e através de ter um modelo e sempre aperfeiçoar esse modelo, constituindo coisas novas e melhores, aumenta a percepção do cliente
inova a metodologias técnicas a serem feitas, atribuídas, e assim melhora todo o conjunto da obra, como eu falei para vocês a questão do conceito. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, que seria referente à nossa aula do dia 1º de abril, tá? Eu posso voltar ainda com as outras séries de vídeos, pode ser em outro ambiente, enfim. Eu tô gravando para vocês, espero que estejam gostando. Talvez daqui a pouco eu volte ou eu volte de outra forma, mas enfim. Eu vou gravar o resto as outras séries de vídeos para vocês, e dúvidas, sugestões, reclamações, enfim. Comentem, falem, se expressem, vamos construir conhecimento. Tchau!